Olá pessoal, retornando então para a nossa quinta aula aí, certo? Quinta aula de navegação estimada e costeira, nessa manhã de quinta-feira, nessa bela manhã de quinta-feira do verão de 2021. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho sobre agulhas náuticas, né? Estamos conversando sobre agulha magnética, né? Já verificamos, né, os princípios de funcionamento, a nossa esfera terrestre, que é um verdadeiro ímã, né? Nossa esfera terrestre é um ímã, verificamos, né? Que vamos ver agora as forças que efetivamente, digamos assim, dão essa capacidade, né? A capacidade, o princípio de funcionamento das agulhas, né? Das agulhas magnéticas, né? Vimos lá outras informações importantes, como se fazer, né, de uma agulha comum, né, energizar ela por meio de um ímã. Verificamos lá as cervejas de Barlow, né, cervejas de Barlow que são importantes, né, para levar para bordo quando você vai com os amigos para festejar, né, as esferas de Barlow que são importantes para aqui, até estamos falando aqui, vamos falar em compensação se faz com as esferas de Barlow e na verdade, quem faz isso são pessoas especializadas, não é qualquer pessoa. Eu nem vou ensinar isso aqui a vocês, a gente só sabe que existe. As esferas de Barlow servem para a compensação da agulha magnética, né? E por que essa compensação? Então vamos logo passar aqui, né? Vimos alguns calungas aí na aula passada, vamos ver se a gente consegue fazer mais calunga nessa aula. Ou então na aula que vem, né? Mas vamos lá então, por que como eu falei, porque uma agulha deve ser compensada? E o que seria essa compensação? Olha só, o que acontece aqui, vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui, a curva de desvios da agulha, esse exemplo aqui, ó, mostrando aqui então, olha só, esse aqui seria um navio, aqui seria o centro de gravidade do navio, o ponto central do navio, e esse pretinho aqui na frente do ponto encarnado seria a concentração de todas as forças magnéticas que existem a bordo. Um navio tem muita coisa magnética a bordo, certo? Muita coisa. Por que são as coisas magnéticas a bordo? São os ferros do navio, que a gente vai ter que tem um magnetismo residual, um magnetismo permanente, né? As correntes elétricas que giram em todos os equipamentos elétricos de bordo também têm um potencial magnético muito grande. Então, esse aqui seria o centro de gravidade magnético do navio, onde estaria, né, chamando, né? Então, quer dizer, olha só, um navio aqui no rumo 000 magnético, aqui a gente está considerando que no sentido para a vertical não era o norte verdadeiro, sim o norte magnético. Então, como esse ponto aqui, que seria o centro de gravidade magnético, estaria na mesma direção do centro de gravidade do navio, então não teria nenhuma, digamos assim, nenhum desvio da agulha, Mas quando a gente bota o navio aqui para 045, olha só, 045, né? O norte magnético é para lá, essa concentração de poder magnético do navio, né? Como eu falei, os ferros, as correntes, o magnetismo residual permanente, vai atrair essa agulha aqui, né? Essa agulha vai ser atraída aqui, vai ficar com desvio para boreste, para leste, aqui, ó, para leste, que é a direita do norte magnético aqui, ó, tá certo? Então, quando está para cá, e aqui nesse caso aqui, ó, a gente pode ver já calculado aqui, ó, chega a quanto aqui? A 4 graus leste. Então, para uma curva, para um ângulo, um rumo do navio, rumo magnético 045, esse navio aqui, cada navio tem a sua curva própria, certo? A curva de desvio da agulha é para esse navio e para essa agulha. A gente vai ver que isso é importante, a curva de compensação, né? A curva de compensação da agulha. Então aqui para esse navio aqui, essa força magnética que existe no navio acarretaria, quando ele tivesse ao 045 magnético, um desvio na agulha de 4 graus, tá certo? Para leste. Então isso aí é importante, é o desvio da agulha. Desvio da agulha, como eu falei, a gente vai ter o norte magnético e vai ter o norte da agulha. Então aí o desvio da agulha seria 4 leste, então o norte da agulha seria defasado do norte magnético 4 graus para leste, tá certo? Em 90 graus, a gente vê aqui, ó, se o navio tivesse aqui, a gente apontasse a proa dele para 90 graus, seria a maior influência magnética no desvio da agulha. O desvio da agulha aqui seria, ó, 5 graus leste, tá? 5 graus leste, como a gente falou, ó, quando está escrito aqui, ó, quando excede 3 é preciso compensar. E a compensação é feita aonde? Nas esferas de Barlow, nas barras de Flinders, e tem outros equipamentos a bordo que eu não sei, como eu falei, quem mexe nisso são as
as pessoas especializadas, normalmente hidrógrafos que estudaram isso, né? É possível, vocês também podem estudar e praticar isso, mas não nesse curso. Esse curso não vai ensinar isso a vocês, a gente só vai falar que a compensação é importante e ela é feita por esses elementos. Mas como se faz eu não vou ensinar vocês, até porque eu não sei, tá certo? Então aqui em 90 graus, ó, o desvio da agulha seria 5 graus para leste. Quando eu botasse para 135, lembra aquelas partes, né? Bochecha, agora para a aleta, botando para a aleta, para 135, eu voltaria aqui para 3 graus leste. Quando eu botasse para 180, ó, o centro de gravidade magnética estaria alinhado, novamente seria zero. Quando eu botasse para bombordo, aqui seria a aleta de bombordo, em 225, seria aqui entre 3 e 4 graus para oeste, aí já para o outro lado. Quando eu botasse para 270, seria 5 graus oeste. Se eu botasse para a bochecha de bombordo, seria 3 graus oeste. E novamente voltando ao zero, então aqui estaria, ó. Dá para ver que o navio fazendo a volta, a curva de desvio dele vai girando, vai tendo uma senoide aqui, tá certo? E nesse caso aqui, esse navio aqui precisa ser compensado porque está excedendo 3 graus. Então eu tenho que mexer na esfera de Barlow, nas barras de Flinders, para que esses 5 graus caiam no máximo para 3. Tá certo, pessoal? Então essa é a curva de desvio da agulha, a gente vai falar sobre ela com mais detalhes na aula que vem. Tá certo? Mas vocês já vão se acostumando, se afeiçoando aí com essa curva de desvio da agulha. E por que ocorre isso? Porque, como eu disse, a razão disso acontecer é essa concentração do poder magnético existente no navio. Se você bota a agulha magnética em terra, longe do navio, ela vai apontar na direção do norte magnético, provavelmente vai ter um desvio zero, vai ser como se estivesse aqui. Mas quando você bota no navio, todos esses efeitos magnéticos, né, como eu falei, o ferro do navio, as correntes do ECDIS, da agulha giroscópica, do ecobatímetro, do radar, vão afetar e vão ter um centro de gravidade magnética que vai interferir na sua agulha e ela vai ter um desvio. Então, como eu falei a vocês, quando a gente lê na agulha magnética o rumo, a marcação, na verdade a gente não está lendo ali o rumo magnético, está lendo o rumo da agulha, porque a agulha tem um desvio em relação ao norte magnético, tá certo, pessoal? Então vamos entender isso, vamos tentar fazer os exercícios, vamos ir aprendendo devagar aí, absorvendo o que a gente está falando. Quem tiver dúvida, novamente, estou à disposição no chat, no fórum, no WhatsApp, a qualquer momento pode mandar pergunta, a gente vai tentar responder. Se não souber responder, vou dizer que não sei e vou correr atrás, tá certo? Eu não sou o dono da verdade, vocês podem até, alguns que estão sentados aí, saber mais do que eu em algumas questões de navegação. Eu sou professor porque nasci antes, tenho aquela minha vida toda de navegação, vocês estão entrando agora para ser da Marinha Mercante, ser oficial de náutica, certo? É só uma questão de tempo, questão temporal, vocês chegaram depois de mim, só isso. Vantagem das agulhas magnéticas. As vantagens da magnética é um equipamento simples e robusto, como a gente viu, né? A giroscópica também é simples e robusto ali a coisa, mas a magnética é um equipamento simples e robusto, tem poucas avarias, né? Porque não tem muito equipamento mexendo. Na giroscópica a gente vai ver que tem o giro gira 10.000 RPM, 15.000 RPM, não precisa de energia elétrica. Essa é a questão, digamos assim, que diferencia completamente a agulha giroscópica da magnética, né? Então, se bem que tem agulhas magnéticas, nós vamos ver na aula que vem, que também usam energia elétrica para gerar esses polos magnéticos, mas é outra coisa, é flux gate. A gente vai ver que essa flux gate está sendo bastante usada, mas é uma agulha magnética que precisa de energia elétrica, então já tira essa grande vantagem da agulha magnética, né? Requer pouca manutenção e custo relativamente baixo. A principal manutenção é aquele caso que eu falei no slide anterior, né? Quando o seu desvio aumenta mais do que 3 graus, é preciso fazer toda uma compensação, chama compensação da agulha, e aí eles fazem uma curva de compensação da agulha, ou seja, para cada ângulo, para cada rumo magnético vai ter um desvio que você vai poder calcular e saber a diferença entre o norte magnético e o norte da agulha. E o custo relativamente baixo em relação a uma agulha giroscópica. Tá? Limitações das agulhas magnéticas.
busca o norte magnético e não o verdadeiro. Então, por que isso aí pode ser uma limitação? Porque a carta náutica, as linhas verticais das cartas náuticas, elas são como se fossem, são os meridianos. O meridiano é a materialização do norte-sul, certo? A materialização do norte verdadeiro. Então, fica muito mais fácil você pegar ali, qual a marcação? 050 verdadeiro, lançar na carta. Qual a marcação? 050 magnético. Qual é a declinação magnética? Qual é a marcação verdadeira? Agora lança na carta, lembra? A gente vai ver nesse slide mesmo aqui, ou a gente viu já na aula passada. Não, vai ser nessa aula que vai estar escrito, que o professor Renan chama a atenção, que na carta a gente só pode lançar marcações de rumos verdadeiros. Então, quer dizer, se você trabalha com agulha magnética, cada vez que você tirar um rumo, uma marcação, tem que fazer o cálculo da agulha, normalmente como a gente falou, né? Eu tiro a marcação, o rumo da agulha, transformo em rumo ou marcação magnética para depois transformar em rumo ou marcação verdadeira, tá? Então dá um trabalhinho a mais, tá? É afetada por materiais magnéticos e equipamentos elétricos. Os materiais magnéticos nós vamos ver na aula seguinte, eu acho, né? Essa questão do magnetismo residual, magnetismo permanente, que é do ferro do navio, né? Todo navio é feito de ferro ou uma liga, né? A liga que é construída dos navios, certo? Tem navio que é feito de alumínio ou uma liga de alumínio, né? Mas tudo isso afeta magneticamente a agulha magnética e causa aqueles desvios. Equipamentos elétricos, porque a corrente elétrica, quando passando nos equipamentos, também gera um fator magnético, né? Naquela área, naquela região. É menos precisa. Ela é menos precisa porque ela fica, assim, digamos, flutuando naquele varsol ali. Então, quando você lê ali, na verdade é coisa de meio grau, menos de meio grau. Mas quando vocês utilizarem efetivamente a agulha magnética, a agulha giroscópica, vocês vão entender o que quer dizer isso aqui, menos precisa para a leitura. A giroscópica, ela faz um movimento assim mais preciso, você sabe exatamente. É 135 ou 135.5, sei lá, você pode até ver meio grau ali, mas é mais fácil de ler na agulha giroscópica do que na magnética. Mais difícil de usar por causa daquela questão inicial aqui. Quando você tira um rumo, uma marcação, você está tirando o rumo, marcação da agulha, não o verdadeiro. E a carta, a gente chega lá, aquela linha vertical é para o rumo verdadeiro, para a marcação verdadeira. Então tem que transformar em parâmetros verdadeiros para poder utilizar na carta. Por isso que é mais difícil de usar, dá mais trabalho. Informações são mais difíceis de transmitir para outros sistemas, né? Como a gente sabe, o ECDIS, né? Recebe informação do satélite, recebe informação da agulha giroscópica, como a gente sabe. Eu acho que vocês já sabem isso, né? Quem é navegador no nível de vocês, segundo ano do CIAGA, deve ter ouvido falar, a informação vai direto. Aquela agulha Fluxgate que eu falei, que é uma agulha magnética, até tem capacidade de enviar sinal, mas as agulhas magnéticas normais não podem fazer isso, transmitir para outros sistemas, como um ECDIS, um EDE, alguma coisa assim, tá certo? Mais afetada por altas latitudes. A gente vai ver nessa aula ainda que o princípio de funcionamento dessa agulha é uma força que puxa para o norte, que é produzida pelo ímã chamado esfera terrestre. Esse um ímã aqui na parte de cima tem o polo norte, o polo sul, então aí vai ter essa força, vai se dividir em duas componentes, uma componente horizontal e uma vertical. A vertical para o centro da Terra e a horizontal no sentido do meridiano magnético, né? Então essa força horizontal no sentido do meridiano magnético, a gente vai ver que ela é máxima no equador e é zero no polo. Então, quer dizer, ela vai diminuindo à medida que vai aumentando a latitude. Então a gente vai ver que lá para cerca de 60 graus ela começa a bambolear, a perder força. Então a agulha magnética ela só funciona até uma certa latitude. Depois ela não tem precisão, tá certo? Então é mais afetada por altas latitudes que a agulha giroscópica, que também não funciona até o polo. A gente vai ver que ela também tem uma outra questão, que não é essa questão da força horizontal, que acarreta na agulha giroscópica também um problema de não ser usado em altas latitudes, mas altitudes mais altas do que tem limitação a agulha magnética. Tá bom, pessoal? Prosseguindo, então, o magnetismo terrestre. Não se pode afirmar com certeza a causa e a fonte do magnetismo terrestre. Aqui é uma aulinha de física, né? A gente mistura aqui navegação, física e vamos lá. Para poder ensinar a agulha magnética. Uma teoria
é que existe um campo elétrico formado pela discrepância entre a parte interna, líquida, e o manto inferior sólido, né? Então aqui a gente tem, né, um manto inferior, um núcleo líquido, daí tem essa parte e tem a Terra, que seria uma esfera terrestre, né? Então por que existe? Por que a Terra é um ímã? Essa é uma explicação ainda pesquisada, né, pelos cientistas, né? Mas aqui a gente tenta dar alguma explicação do que tem atualmente na comunidade científica. Essa discrepância é ocasionada pelo movimento de rotação da Terra, né? A Terra vira de oeste para leste, sendo que as correntes elétricas geradas nesse processo definem os campos magnéticos terrestres. Então, os campos magnéticos terrestres seriam aquele, saindo do sul e indo para o norte, ou seja, seriam os meridianos magnéticos, né? Como tem os meridianos terrestres, que são círculos máximos da esfera terrestre, teríamos também os meridianos magnéticos saindo do polo terrestre sul até o polo terrestre norte magnéticos, mas não são círculos máximos, atenção, hein? A variação do magnetismo terrestre está diretamente ligada à crosta terrestre, sendo que os minerais que constituem essa crosta possuem alta quantidade de ferro bivalentes e terão um maior poder magnético. Então ainda tem isso, tem que ver que material que tem aqui para criar esse magnetismo, né? Que como eu falei, a Terra é um verdadeiro ímã. A Terra é cortada por diversas linhas magnéticas, né? Aquilo que eu falei, sai do sul e vai para o norte, né? Do polo magnético sul, polo magnético norte, como um gigantesco ímã, como eu já falei algumas vezes, tendo dois polos magnéticos opostos não coincidentes com os polos geográficos. Tem essa diferença que chama declinação magnética, né? O ângulo entre o polo norte verdadeiro e o norte magnético. Então, esses aqui são os meridianos magnéticos, né? Meridianos magnéticos, né? Que são gerados pela força magnética existente nessa pseudo-explicação que eu tentei dar para vocês, né? Campo magnético da Terra, bússola magnética. As linhas de força do campo magnético possuem características que possibilitaram a construção do primeiro grande recurso da navegação, que em virtude de sua simplicidade logo se universalizou, a bússola magnética. Como eu falei, a bússola magnética, que nós chamamos de agulha magnética, foi o que permitiu, né, a primeira direção de referência, um norte magnético que permitiu muitas navegações que ocorreram aí até o século passado, século XX, basicamente. Não, foi em 1900, né? Século XX começou em 1900, né? Então, mais ou menos 1900, no século XX é que realmente, com a energia elétrica, com o sistema todo, criou-se a agulha giroscópica, né? O giroscópio, que também é um procedimento bem complicado. Mas a agulha magnética foi criada e ela é o nosso grande, talvez o maior instrumento da navegação, né? Muito importante. Campo magnético da Terra. Agora aquela questão das forças que eu falei a vocês, né? Que nasce a sul, vai para o norte, linhas de força do campo da Terra, campo magnético da Terra. Meridianos magnéticos, né? Não são círculos máximos, diferente dos meridianos terrestres que nascem, né? Que saem do polo sul até o polo norte, a gente chama de círculos máximos que passam, né? Se você é um círculo que passa pelo centro da Terra. Os meridianos magnéticos não são círculos máximos. O campo magnético pode ser dividido em dois elementos, o vertical e o horizontal. Tá aqui dá para ver bem, né? Aqui, saiu aqui, o campo magnético saindo para lá, aqui está a força, né? Do sul para o norte. Então aqui você decompõe ele, né, em dois vetores. É uma força decomposta no sentido horizontal e no sentido vertical. Vertical para o centro da Terra e horizontal no sentido do meridiano. Por isso que a gente vai ver que a força horizontal que conduz exatamente a agulha magnética no sentido do norte magnético, do norte da agulha. Aqui está, mostrando aqui agora, campo magnético terrestre num determinado local, está aqui, né, para lá. Aqui a força H horizontal e a força Z vertical. Força Z no sentido do centro da Terra, força H no sentido desse campo magnético terrestre aqui. Então aqui, o H máximo corresponde ao Z0. Por quê? Porque aqui ele vai ser, no Equador a gente vai ter uma força horizontal máxima e uma força vertical nula. Já lá no polo a gente vai ter uma força vertical máxima e uma força horizontal nula. É isso que vai fazer com que, a partir dos 60 graus mais ou menos, a agulha, essa força H, que é efetivamente a responsável por colocar lá a direção da agulha no sentido do norte magnético, ela vai parar de ter esse poder, vai ficar muito bamba, vai ficar muito imprecisa, tá certo? Aqui, novamente mostrando aqui o H máximo quando é no Equador. No Equador o H é máximo, o Z é nulo.
Quando é no polo, o Z é máximo e o H é nulo, tá certo? Novamente aqui no polo sul. A componente H é a responsável pela orientação da agulha magnética. Como o seu valor diminui à medida que a latitude aumenta, tornando-se nulo no polo magnético, o desempenho da agulha magnética fica prejudicado nas altas latitudes, cerca de 60 graus. Isso aí vai estar, pessoal, eu sempre falo, quando eu começo a aula de navegação, qualquer equipamento que vocês sejam responsáveis, se você for encarregado da navegação, cada equipamento daquele tem seu manual. No manual vai estar escrito mais ou menos até que latitude você pode confiar naquele equipamento. Então é importante olhar para o manual. Algumas vão ser 60, outras 65, outras menos. Então depende do que está no manual. Aqui é um número genérico, um número dado pelo manual do nosso MIGS, aí, para o nosso livro de navegação, tá certo? Mas o que interessa para vocês é o que vai estar no manual, tanto para agulha magnética, como para giroscópica, como para o ECDIS, para o ecobatímetro, para o radar. Leiam o manual. Está em inglês? Vocês estão aprendendo inglês para isso, para saber ler e saber usar aquele manual de forma mais correta, mais profissional possível, certo? Então, normalmente acima de 60 graus a agulha magnética funciona de forma imprecisa ou não funciona. O polo da agulha que aponta para o polo norte magnético da Terra, isso é só questão de convenção. Se convencionou chamar de polo norte da agulha e o polo oposto da agulha de polo sul da agulha. É costume pintar nas barras magnéticas, também por convenção, de encarnado a metade que contém o polo sul e de azul que contém o polo sul. Aqui é mais ou menos para dizer o seguinte, pessoal, se a Terra é um ímã, né, então aqui é o norte, aqui é o sul, a agulha tem que ser o contrário, né? Então essa parte que aponta para o norte tinha que ser o sul. Então por isso que é a questão de convenção. Esse encarnado seria o sul da agulha giroscópica, a agulha magnética, mas que aponta para o norte. O importante é que você tenha o norte magnético e você sabe que ângulo que está apontando e sabe que o que você está lendo ali é o rumo da agulha ou a marcação da agulha, tá certo? Essa é só uma convenção aí para a gente saber. Nos ímãs, os polos de mesmo nome se repelem, né? Sul com sul e norte e sul se atraem. Por isso que eu estou falando, se você tem um ímã que é a Terra, para você colocar um ímã aqui que vai apontar para o norte, tem que ser a parte sul do ímã. Então, a parte que aponta para o norte magnético seria o sul da agulha, né? Por definição, se convencionou que o norte magnético da Terra atrai o norte dos ímãs, tá? Então, aqui ficou contrário à questão dos ímãs, né? A questão magnética. Dessa forma, se representa em azul a extremidade norte do ímã simbólico do campo magnético terrestre e de encarnado a extremidade sul. Da Terra. A Terra é azul e encarnado. Na agulha vai ser encarnado para o norte e azul. Tá certo? A gente já disse aqui, ó, encarnado aqui, encarnado aponta para o azul, tá certo? Então é isso aí, só convenção. Repetindo aquela frase que a gente viu lá no outro slide, o campo magnético terrestre no local é composto em duas componentes, horizontal, ACH, certo? E vertical, do lugar. A componente horizontal é zero nos polos magnéticos e máxima no equador magnético. A componente horizontal é zero nos polos, aqui e aqui, e máxima no equador magnético. A componente horizontal, H, é responsável pela orientação das agulhas. A vertical Z é máxima nos polos e zero no equador. Quanto maior a latitude, menor a força H, pior o desempenho da agulha magnética. Latitude maior que 60 graus, desempenho ruim. Pode ser só uma imprecisão ou pode ser um total mau funcionamento. Tá certo, pessoal? É importante esse conhecimento, tá? Manual da agulha magnética. Tem que ter um manual a bordo. Declinação magnética. Passamos já para um novo conceito. A agulha, se bem que a gente vai ver na próxima aula mais sobre magnetismo residual, magnetismo permanente, mais alguns detalhes ainda dessa parte física, né? A agulha magnética se orienta segundo o meridiano magnético que passa pelo local. Então, a diferença entre o meridiano magnético e o meridiano geográfico em um determinado lugar é denominada declinação magnética. A gente até já fez exercício, eu acho, né? Já fizemos até, não sei se a gente já fez, mas acho que sim. Tá? É o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético, que vai ser para leste ou para oeste. Né? Se o norte é para lá, o leste é a direita dele e o oeste é a esquerda. Se eu digo que a declinação magnética é a leste, a declinação magnética é 3 graus leste, então significa que o norte magnético estaria aqui. Nesse caso aqui, diria que o norte magnético está 15 graus a oeste, tá certo?
É importante entender isso. Declinação magnética é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético no local que você se encontra, né? A declinação magnética é expressa em graus e minutos, recebendo uma designação leste ou oeste, para indicar de que lado do meridiano verdadeiro está o meridiano magnético. De que lado do meridiano verdadeiro está o meridiano magnético. O norte verdadeiro é a referência, né, pessoal? Então, se eu digo que a declinação é oeste, então aqui eu tenho o norte verdadeiro, o norte magnético fica a oeste do norte verdadeiro. Se eu digo que a declinação magnética é leste, é porque o norte magnético está a leste do norte verdadeiro, então o ângulo é para cá, tá certo? O norte verdadeiro é a referência. Isso é bom lembrar que nós temos o norte magnético, temos o desvio da agulha. O desvio da agulha é em relação ao norte magnético. Como teremos no futuro também o desvio da giro. O desvio da giro também em relação ao norte verdadeiro, tá certo? Daí vai ter desvio da agulha para leste ou para oeste e desvio da giro para leste ou para oeste também. Tudo isso são conceitos que a gente vai mostrando a vocês, né? Aqui, ó, livro do professor Renan, na página 46, só para lembrar mais uma vez, o livro do professor Renan é esse aqui, certo? Recomendo que todos tenham, que todos trabalhem com ele, vejam lá os capítulos, façam os exercícios, certo? Na página 46 do professor Renan está escrito: declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético, contado a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. É só para mostrar que lá tem o conceito formal de declinação magnética, né? Aqui uma agulha magnética e uma agulha giroscópica. Declinação magnética. A declinação magnética varia de local para local na superfície da Terra, devido às irregularidades das linhas do campo magnético terrestre, meridianos magnéticos, né? Então, onde tem irregularidades, ele acarreta, né? Porque aqui, ó, daqui vem para cá e daqui vem para cá, né? Do norte para o sul. Aqui é o norte magnético, magnética North Pole. O valor da declinação magnética depende da localização. Vamos ver aqui, ó. O mesmo navio, em 3 posições diferentes, pessoal, posição A, posição B, posição C. Esse navio aqui, ó, certo? Está navegando aqui, ó. Aqui é o North Pole e aqui é o Magnetic North Pole. Então, com essa diferença aqui, ó, a declinação magnética nessa posição que ele está navegando na esfera terrestre vai ser o quê? Leste ou oeste, tá? Certo? Se o norte magnético, norte polo, norte verdadeiro está lá, ele está aqui, a declinação magnética é leste, certo? Na posição B, olha só, se o norte verdadeiro é lá, o norte magnético aqui, a declinação magnética é oeste. O mesmo navio em posições diferentes, então depende da localização, tá bom, pessoal? E aqui nesse caso, no caso C, os dois estariam alinhados, o magnético polo e o norte polo seria 0. Então pode ser a leste, a oeste ou 0, dependendo da posição que o navio estiver, tá? As linhas magnéticas da esfera terrestre são variadas, existe uma curva de magnetismo, uma carta de magnetismo, a gente vai mostrar a vocês. E ela então mostra que tem lugares que a declinação é 0, declinação é 5 leste ou 10 oeste, então vai variando aí dependendo da posição. Para isso, como é que eu sei então a minha declinação? Na carta magnética vai estar escrito. Então a carta magnética vai ter, a carta que você navega, se ela estiver atualizada, vai estar lá qual é a declinação magnética naquela região que você está navegando, e além de que ela mostra a variação ao longo do tempo, porque a carta é feita num tempo, feita em 2020. Mas quando você estiver navegando naquela carta em 2025, então está lá, consta a variação ao longo do ano que aquela declinação sofre. E a gente vai fazer um cálculo então para saber, para o ano que eu estou, qual é a declinação que eu tenho. A variação também é para leste ou para oeste. Vamos lá, pessoal, prosseguindo então, olha lá. Declinação magnética. Enquanto os polos verdadeiros são fixos, os polos magnéticos da Terra variam, a gente já mostrou isso para vocês, ao longo dos anos. A declinação magnética varia ao longo do tempo, né? Então aqui nós temos uma carta magnética de 1919, essas linhas mais grossas aqui, ó, são as linhas, como está dizendo aqui, linhas isogônicas. Usem as linhas isogônicas, são as linhas, todas essas linhas. Agônicas é que são essas linhas de declinação nula. Aqui as mais escuras aqui, tá? Mas para ver a diferença, como era em 1919 e como era em 1942, como era em 19, como era em 42, tudo isso em função da mudança da posição dos polos, polo magnético norte, polo magnético sul, essas curvas têm uma variação, então
já de 1919 para 1942 e muito mais para 2021, certo? E essas duas nomes aqui, linhas isogônicas ou isogônias, unem pontos de mesma declinação. São essas linhas, né? Como eu falei, quando aqui é 0, aqui é 5 leste, 10 leste, 15 leste, do outro lado é 5 oeste, 10 oeste, vai, entendeu? Para um lado e para o outro. Mesma coisa aqui, tá certo? E linhas agônicas unem pontos de declinação magnética nula. E aqui está uma carta, né? Esse verdezinho, se não me engano, é o 0. O verde é o 0, né? Tá aqui como é que tá. Essa é uma carta mais atual, não sei exatamente de que ano, pessoal. Não, me desculpem a falta de conhecimento aqui, mas eu sei que é uma carta mais atual. Eu já uso isso aqui há uns 3 anos, tá? Mas então cada linhazinha dessa, linha azul, linha encarnada, representa uma declinação magnética que é a mesma nessas posições aqui, mas você não navega em cima da declinação magnética, você navega assim, então vai variando sua declinação magnética. Tá certo? Então, onde vai estar escrito isso? Na carta que você navegar vai mostrar que tem a variação, tá certo? Tudo bem? Então aqui está a carta de declinação magnética. Tá? Isso aí a gente não é muito prático, a gente não usa isso, a gente vai direto na carta náutica. A carta náutica é que me dá ali a informação da declinação magnética e a variação anual. E fazendo esses cálculos, eu sei a declinação magnética que eu vou usar no meu Calunga para calcular meus rumos e minhas marcações verdadeiras. Ó, carta náutica informa o valor da declinação magnética e sua variação anual. Eu não estou nem conseguindo ler, que aqui está pequenininho para mim, mas vocês talvez leiam aí. Esse aqui eu não consigo ler, mas sei que tem a variação aqui e aqui tem a indicação da... então aqui está dizendo VAR, né? Não sei, aqui tem a indicação em suma. Aqui, se vocês olharem bem aí, vai ter a indicação da declinação magnética e da variação ao longo do ano. Como essa aqui dá para ler, ó. 6 graus e 40 minutos oeste em 1992. Então significa, em 1992, para o uso dessa carta, que isso o valor fica escrito exatamente dentro da rosa dos ventos na carta náutica, né? Então, em 1992, essa carta náutica, quem usasse essa carta náutica tinha que usar esse valor aqui de declinação magnética, mas para cada ano tem uma variação de 8 graus leste. Então você tem que calcular, certo? Para o ano seguinte seria 8 graus leste, então em 93, quanto seria a declinação magnética? Seria 6 graus 40 minutos, já que a declinação a oeste e a variação é leste, seria menos 8, seria 6 graus e 32 minutos oeste, tá certo? E aí acrescendo para 94, menos 8 de novo, de 32 ia cair para 24, né? 6 graus e 24 minutos oeste. Então, porque aqui a declinação é oeste, a declinação é leste. Então, olha lá. Vamos fazer o exercício, ó. Calcular a declinação magnética para aquela carta magnética ali para 2021, para a carta náutica apresentada no slide anterior. Informação, eu passei a repetir aqui, ó. 2 minutos para vocês fazerem esse exercício aí, pessoal. Ó. Calcular a declinação para 2021 para a carta náutica apresentada no slide anterior. Informação da declinação magnética na carta, 6 graus 40 minutos oeste, em 1992. Variação anual, 8 graus leste. Tá? Façam aí, por favor. Depois eu dou o gabarito. Essa questão cai na prova, viu, pessoal? Isso vai cair na prova e vai cair na vida o tempo todo. Isso aí vocês vão ter que calcular o tempo todo. Então, aprendam a fazer, façam corretamente. Esse é um exercício certo que vai cair na prova. 100% de chance. Bom, vamos lá então, olha só, quais são os 2021 menos no 1992, 29 anos, né? Eu fiz até a conta ali para um ano, mas a gente calculando 29 anos vezes 8 minutos, que é a variação anual para leste,
né? Então, a variação dessa declinação magnética para leste vai ser 8 vezes 9, 72, vão 7, 8 vezes 2, 16, mais 7, 23. Está correta a conta, 232 minutos para leste, a variação, né? Não esquecer, porque é para leste. Transformando isso aqui em graus, vai ser 60, 120, 180, né? 180, 3 graus, 52 minutos, leste. Variação leste contrária à declinação magnética oeste. Então, 6 graus e 40, que é para oeste, menos 3,52, porque ela variou 29 anos no sentido contrário. Então, a declinação atual, 2 graus e 48, oeste, tá certo? Ainda continua para oeste, declinação magnética, 2 graus e 48 oeste. Tá bom, pessoal? No livro do professor Renan, também na página 42, né, ó, como a Terra não é homogeneamente constituída, é fácil compreendermos que em lugares diferentes o magnetismo terrestre não terá o mesmo valor e, portanto, a declinação magnética variará de local para outro local, como a gente mostrou para vocês, na superfície terrestre. Além disso, seu valor em cada local também não é constante, apresentando variações anuais. Então, tanto tem a variação geográfica, como tem a variação temporal ao longo do tempo, tá? Então, declinação magnética tem esses dois tipos de variação. A carta de declinação magnética, ela é construída todo ano, né? E a gente daí, então, a partir dela, a carta náutica é feita, né, utilizando aquelas informações que tem na Rosa dos Ventos. Qual é a declinação magnética para aquele local e qual é a variação anual que vai se ter, tá certo? Então, essas duas cartas aqui nos dão essa informação da variação geográfica e variação temporal ou anual da declinação magnética. Esse slide aqui a gente já fez, né? Certo? Um calunguinha, né? Ó, o navio tá, o norte verdadeiro está para lá, o rumo verdadeiro dele é 078, certo? A declinação magnética aqui, ó, o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético 020, 20 graus oeste, certo? Então, o rumo magnético vai ser o rumo verdadeiro mais o rumo magnético, porque a declinação magnética era 20 graus oeste. Se fosse 20 graus leste, seria o rumo verdadeiro 058 menos o 20 graus, certo? Seria 058, se em vez de oeste fosse leste, tá certo? Então, qualquer errinho desse causa um grande erro nas suas contas, certo? Agulha magnética, marcações então que nós tivemos verdadeira, né? A verdadeira é a partir do norte verdadeiro até a posição que eu estou marcando em relação, né, à direção, lembra do centro do meu navio e o farol, que ó, em azul, marcação verdadeira. Marcação magnética, direção de referência, norte magnético e o farol que eu estou marcando, né? Direção da agulha em relação ao norte da agulha. A agulha, a gente vai ter que saber se ela é a leste ou é a oeste do norte magnético, tá certo? Daí a partir daqui ou daqui até o farol vai ser a marcação da agulha. Ainda tem a marcação da giro, que também pode ser a leste ou a oeste ou norte verdadeiro, e a gente vai ter a marcação da giro. A marcação relativa, né, que é a partir da proa do meu navio até a linha que une o farol e o centro do navio. E a marcação polar, que nada mais é que a conversão da marcação relativa, né? A marcação relativa é 360 graus, a polar é 180, vai só da proa até a popa para o boreste ou para o bombordo, tá certo? E aqui ele faz uma fórmula que a marcação verdadeira, né? A marcação verdadeira vai ser mais ou menos a declinação magnética, aquilo que a gente fez aquela conta anteriormente, né? Aqui é mais porque a declinação magnética é oeste. Se a declinação magnética fosse a leste, seria menos. Aí nós teremos a marcação magnética, uma formulazinha que pode ser empregada para calcular a marcação magnética, né? No livro do professor Renan, eu já tinha falado isso, mas ao se trabalhar na carta náutica, nela só são traçados elementos verdadeiros, rumos e marcações. Assim, se sua embarcação só dispuser de agulha magnética, os elementos magnéticos têm de ser convertidos para verdadeiros antes de serem lançados na carta. Aquilo que eu falei, se você tirar pela agulha magnética, para lançar na carta tem que transformar em verdadeiro, tem que saber qual é o desvio da agulha, tem que saber qual é a declinação magnética e aí descobrir qual é o rumo ou a marcação verdadeira, tá certo? Novamente aí duas, agulha magnética, agulha giroscópica. As dúvidas vão ficar, vou acabar a aula aqui, já estamos com quase 40 minutos, essa aula se encerra então. E na próxima aula a gente vai passar, ó, vamos fazer esses 3 exercícios. Eu vou deixar para vocês aí 1 minuto no quadro
eu peço para vocês copiarem, já fazerem, são 3 calungas muito simples. Na próxima aula a gente começa com esses 3 calunguinhas aí, né? Ó, declinação magnética 20 graus, oeste, marcação verdadeira 200 graus, 200. Qual é a marcação magnética? Se a declinação magnética for 15 leste e o rumo verdadeiro for 045 graus, qual é o rumo magnético? E se o rumo verdadeiro for 090, o rumo magnético for 070, qual é a declinação magnética? Tá? Então deixa esses 3 exercícios para os professores fazerem e a gente apresenta o gabarito aí, o calunga, né? Como eu falei, calunga é a forma de colocar esses 3 exercícios, tá bom, pessoal? Então agradeço a atenção de todos, né? Desejo aí o resto da semana e um bom fim de semana e a gente volta na semana que vem. A partir dessa aula aí, vamos falar mais ainda de agulha magnética e, se Deus quiser, começar logo a falar de agulha giroscópica para a gente, quanto antes, chegar nas nossas cartas náuticas para poder exercitar na prática os nossos exercícios. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e até logo.